De olho na lição é o resumão da Escola Sabatina Jovem. Bem-vindos a esse vídeo resumo do conteúdo desta que é a primeira semana deste novo trimestre, deste novo ano e desde já, obviamente, um abençoado 2023 para você. Lembre-se que temos um encontro semanal. Toda sexta-feira o vídeo estará aqui em evidência para podermos então recapitular o conteúdo estudado da lição da Escola Sabatina Jovem, que está super top. Afinal de contas, vamos falar sobre fidelidade, algo que hoje anda muito em crise. A lição chama-nos muito a atenção para Deus como sendo nosso doador e sustentador. O versículo que permeia todo o discurso dessa semana está em Hebreus capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Na parte que seria a parte de sábado, temos um desenho, uma tirinha, uma charge para trazer-nos a uma reflexão bem interessante. A princípio temos uma cerca e parece que o homem irado com a cerca que o impede de passar, que o impede no seu exercício de ir e vir, da administração total de sua liberdade, e ele se torna um indivíduo indignado pela existência da cerca, mete o pé na cerca, a cerca desaba e, consequentemente, o que está do outro lado da cerca, que é um touro bravo, ele fica então tendo acesso a este homem a fim de machucá-lo, a fim de persegui-lo, então ele sai correndo desesperado. Então a cerca que anteriormente ele achou como algo que estava impedindo o seu direito de ir e vir e o exercício pleno de sua liberdade, agora passa a ser vista com a perseguição do touro bravo como sendo uma cerca que lhe garantia segurança dos perigos existentes. Assim também é a lei de Deus, é a proposta evidentemente da lição, para entendermos que Deus nos cerca de proteção através da sua lei. E quando nós quebramos esta cerca, derrubamos esta lei, consequentemente estamos sujeitos aos ataques daqueles que querem nos destruir, especialmente a saber, o inimigo das nossas almas. E foi exatamente este tipo de construção que o Adão e a Eva fizeram, negligenciando a proteção que Deus havia estabelecido por intermédio da proibição de se aproximarem da árvore da ciência do bem e do mal. Tendo em vista que aquela ali era a única jurisdição na qual o diabo poderia tentá-los, bastava simplesmente permanecer distante que eles estariam então inalcançáveis quanto à tentação. Todavia, foram até lá, você conhece a história, primeiro Eva, na sequência Adão, e fizeram aquela escolha de derrubar a cerca e, consequentemente, os seres humanos por completo estão todos sendo atingidos. E na nossa vida isso se repercute da mesma forma, porque quando eu me proponho a não respeitar a cerca que Deus tem colocado, a saber, a sua lei, infelizmente eu colho assim coisas drásticas para a minha vida se minha decisão de fato se tornar na direção de derrubar esta cerca. Muito bem, você percebe que a lição nos encaminha para um pensamento crescente. Qual é, pastor? Primeiro, somos levados às primeiras páginas do Gênesis para entender que tudo era um caos. A terra era sem forma e vazia. A lição ainda nos dá uma definição muito interessante sobre o caos, simples, porém profunda. Ausência de ordem. O que é o caos? Ausência de ordem. O que vemos logo no início do livro do Gênesis? O caos, ausência de ordem. E o que você percebe na sequência? Deus, por intermédio de sua palavra, organizando todas as coisas, e de repente o caos deixa de existir, a ordem é estabelecida e uma organização perfeita é percebida. Tudo mediante a palavra de Deus. Então já guarda no seu coração a primeira lição. Por pior que seja o caos da nossa existência, o caos da nossa vida, por pior que esteja a sua vida, por mais que ela se pareça a um caos, a inserção da palavra de Deus produz ordem, organização. Anteriormente vivíamos em meio ao caos e agora com a vinda da palavra de Deus nos alcançando, as coisas começam a entrar em ordem. O que ocorre no Gênesis pode acontecer na minha e na sua vida também. Dá esse foco na lição aí que você vai ser feliz. E aí você percebe
que Deus, ele coloca exatamente essa perspectiva. Era caos, ele trouxe ordem, a entrada do pecado trouxe o caos novamente à tona e, consequentemente, a inserção do plano da redenção através do sacrifício de Jesus veio para restabelecer a ordem, pois então o pecado havia proporcionado o caos e o sacrifício de Jesus restabelece a ordem. A lição ainda, inclusive, nos dá um nome muito chique, muito bacana para esse processo de declínio moral, para esse processo de decadência por conta do pecado. A lição caracteriza tudo isso como entropia. Então coloca essa palavra para fazer parte do seu vocabulário, para você ficar mais chique do que você é. E de repente você pode caracterizar, não, eu estou envolvido neste momento num aspecto muito entrópico da minha vida, porque as coisas estão em decadência. Gente, que chique. Aí sabe sofrer na chiqueza, hein? Mas brincadeiras e detalhes à parte, é exatamente isso que percebemos. Note, 1, sem forma e vazia, através da palavra de Deus. 2, com forma e cheia. E número 3, a palavra como agente de criação, de sustentação e de restauração. A lição coloca isso daí em evidência, percebe? Tudo era um caos, sem forma e vazia. Aí veio a palavra, trouxe forma e tornou a terra cheia de vida. E a terceira coisa faz nos perceber que a palavra tem agência, funciona como agente de criação, sustentação e restauração. Então, a Deus, através da sua palavra, cria, sustenta e restaura. Cria, sustenta e restaura. Guarde isso aí no seu coração. Ok? Recebemos, então, o privilégio de administrar tudo isso que ele criou. A despeito do caos, muita coisa boa ainda permanece. E assim como Adão, no princípio, tinha a tarefa de administrar o belíssimo jardim do Éden, nós também temos a mesma tarefa. Diga-se de passagem, foi um presentaço que Adão recebeu, esse tal de jardim do Éden, cuja etimologia da palavra significa delícia. O cara vivia numa delícia de lugar, um lugar perfeito, simplesmente extraordinário. E Deus disse para que ele administrasse o que ele, Deus, havia organizado. E o que a gente percebe? A gente percebe que o Adão, ele desobedece e ao tocar na propriedade restrita de Deus, que ninguém podia tocar, ele, Adão, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, agiram como proprietários, porque eles estavam fazendo alguma coisa que não era da jurisdição deles fazer. Eles fizeram como se eles fossem o proprietário do negócio, colocando-se na posição exclusiva do Criador. Então, Deus disse, não toca isso aqui não. Aí eles foram e tocaram. Se o dono disse que não era para tocar, então eles estavam agindo como se fossem os próprios donos tocando naquilo que o dono havia lhe proibido. Que coisa, hein? Então você percebe que a tentativa humana, e foi exatamente essa a argumentação de Satanás, quando ele se refere a Adão e Eva ao oferecer o fruto, a Eva em especial, em primeiro lugar dizendo, como Deus, você será conhecedor do bem e do mal. Era uma tentação direcionada na direção de que ele, ao tomar do fruto, poderia se tornar como Deus. Que coisa, hein? E aí o Adão, não, eu vou ser Deus, eu vou comer do fruto. E o resultado é o que temos diante dos nossos olhos. O que Deus fez então? Interveio no caos que foi estabelecido para reorganizar todas as coisas. Isso foi feito através do sacrifício de Jesus. O primeiro doador providenciou a primeira oferta. Deus doou tudo e agora ele doa a si mesmo para consertar o caos que está instaurado. Afinal de contas, eles duvidaram da bondade de Deus. E já que duvidaram da bondade de Deus, mais uma vez tem uma percepção clara desta bondade, porque Deus oferece a si mesmo. O primeiro doador providenciou a primeira oferta. E aí, qual é a conclusão? Vale a pena ou não vale levar em consideração o muro de proteção? Percebe o caos que se instalou no mundo por conta de não se respeitar a tal muro? E hoje, na nossa vida, no nosso cotidiano, vamos levar este muro em consideração ou vamos derrubá-lo através de nossa contínua disposta transgressão? Rebelião desnecessária, quando estar colados com ele faz toda a diferença.
Afinal de contas, tudo que Ele nos quer fazer é nos criar, nos sustentar e nos resgatar. Esse é o poder da palavra de Deus que eu permito que alcance a minha vida agora. E você? Deus te abençoe, beijo no seu coração. Espero que a recapitulação tenha te ajudado de alguma forma e que você transforme o conteúdo em algo muito produtivo, não só para a sua vida, mas para a vida de todos que te cercam. Portanto, curta, comente, compartilha. Deixa Deus te usar. Beijo no seu coração.